Vamos ser sinceros, a gente vive complicando tudo, né? Parece que todo mundo vive eternamente numa roda de rato que quer sempre mais, mas nunca tá verdadeiramente satisfeito. E o pior é que a gente às vezes nem sabe se quer realmente aquilo, né? Inclusive eu falei isso há poucas semanas atrás num vídeo que saiu aqui no canal, onde eu falei sobre isso, né? Da gente ir muito mais na onda do que os outros querem pra gente do que a gente quer de fato. Mas o papo de hoje é diferente, é sobre outra esfera que eu tenho pensado muito sobre, principalmente agora com a situação aí da Anitta, mais good vibes e tal. Que basicamente é desde quando viver no simples virou sinônimo de pobre ou pouco. E é até engraçado, né? Porque a gente vive criticando a forma que o capitalismo funciona, enfim, que o capitalismo é falho, mas ao mesmo tempo, se alguém vai contra a corrente de justamente viver naquele ciclo de consumismo, assim, ela é totalmente apedrejada, não faz o menor sentido. Parece que a gente foi programado pra, tipo, se tu não tá atrás de um carrão ou de uma casa, enfim, coisas nesse sentido, coisas que fazem tu aparentar ter uma vida mais interessante, tu tá totalmente errado, que tu é totalmente sem ambição, né? E antes da gente ir pro exemplo da Anitta, a gente teve um exemplo há pouco tempo também, que foi a própria Jujutsu, né? Que ela sempre foi amada pela internet, mas simplesmente ela sumiu depois de um tempo, né, trabalhando na internet, até justamente por essa esfera tóxica, enfim. Há um tempo atrás ela viralizou de novo, de forma totalmente contra a vontade dela. Um sem noção, porque pra mim é um sem noção, foi caçar a mulher no meio do mato, que ela tá morando num sítio, né, com a família dela, enfim, filhinho, com o marido dela, acho que nem sei se ela tá casada exatamente, mas enfim. E a galera simplesmente enlouqueceu, porque beleza, já que o cara tá ali, ela apresentou, né, a casa dela, a forma que ela tá vivendo hoje em dia e tudo mais, que é uma vida simples, muito simples. E eu te pergunto, o porquê que a galera enlouqueceu com isso? Eu não sei. Ah, é porque ela tá romantizando a pobreza, não sei o que. Gente, literalmente foram atrás dela. Ela não veio, tipo, por livre e espontânea vontade apresentar como era a vida dela. E mesmo se fosse a vida dela, ela decide o que ela quer fazer da vida dela. Eu acho que eu defendo isso em todo vídeo. Deixem as pessoas fazerem o que elas quiserem da porra da vida delas. Mas enfim, a coitada tava lá, vivendo em paz, tranquila. E a internet toda caiu matando justamente com isso que eu comentei, dela tá romantizando a pobreza. E só um adendo pra não acharem que, sei lá, eu tô sendo elitista ou alguma coisa nesse sentido. Pobreza extrema não é legal, beleza, gente? Só que existe uma diferença entre tu ter uma vida simples totalmente contra a tua vontade, realmente porque a forma que as coisas funcionam, o sistema que a gente está inserido, as oportunidades que chegam para essas pessoas são muito menores. Então é uma vida, é uma esfera totalmente diferente. E no caso da Jujutsu, ela decidiu viver dessa forma. Na verdade, a Jujutsu sempre viveu de forma simples. Ela nunca foi uma pessoa, nunca foi uma youtuber de esbanjar, né, carrão, essas coisas. Nunca foi assim. Então, de certa forma, nem se quisessem taxar ela como incoerente, ela estaria sendo incoerente, porque ela nunca levou uma vida luxuosa. E mais um exemplo disso é a própria Anitta, como eu tinha comentado, que agora tá vivendo uma vida totalmente diferente. E no caso da Anitta, a gente não digo que ela tá sendo incoerente, não acho, mas a gente vê realmente uma disparidade, né, entre a vida que ela levava e a vida que ela leva ainda, né, de certa forma, como Anitta, e a vida dela como Larissa, né, digamos assim. E da mesma forma que a Jujutsu, estão julgando a Anitta também. Então, inclusive, gente, fazendo uma teoria aí, olha, só desocupado realmente pra fazer uma coisa dessa, né? Dizendo que a mestre, né, enfim, eu não sei dizer o nome exatamente da profissional, né, que realiza os mantras e tal, estão falando que a mulher tá manipulando a Anitta só pelo fato dela ter mudado, dela estar diferente. Parece que a vida correta pra ela é aquela que ela vivia, né? Cheia de carrão, cheia de coisas, cheia de joias, de roupa de grife, não sei o que, prêmio. Basicamente o que essas pessoas estão
dizendo indiretamente, né? A mensagem que isso traz é que se tu escolhe menos, ter menos, você automaticamente se torna uma pessoa medíocre. A tua vida não é útil, é um desperdício, enfim, que tu tem que ir atrás das coisas e blá blá blá, como se uma foto no Instagram de uma Ferrari fosse mudar a sociedade, fosse transformar o mundo, mas tudo bem. Essas duas situações, tanto da Jujutsu quanto da Anitta, só mostram como a gente vive numa cultura que só aplaude o que é grande, o que é brilhante, o que é mais. E óbvio que eu não tô falando que você desejar ter um carrão ou uma casa gigantesca, enfim, são coisas ruins, obviamente não. Mas o meu problema é quando a gente acha que precisa ter isso pra ser relevante, pra gente ser alguém. E o pior, que é o caso dessas duas personalidades públicas, né? É quando tu chega no auge e tu quer descer, tu quer voltar. Isso é o cúmulo pra internet, é um absurdo. Não pode de jeito maneira. E a gente não precisa nem estar num patamar da Anitta com o tanto dinheiro que ela tem, enfim, pra gente conseguir entender essa vontade de regredir, sabe? De voltar, dar 2 passos pra trás. Vou dar um exemplo. Direto eu caio nessa de querer estar viajando mais, de querer ter mais acessórios, roupas ou, enfim, outras coisas. Mas aí acontece o esgotamento, que tu provavelmente deve sentir com uma certa frequência. De tu não querer mais olhar a cara de ninguém no Instagram, no TikTok, que seja. Tu realmente... Sabe quando tu sente até raiva, assim? Eu sinto isso direto. De tu tá rolando ali o feed e tu fica com raiva, assim. Cara, que merda. Por que eu tô aqui, sabe? Tipo, só tem conteúdo inútil. Não tem nada, tipo... bom, interessante, enfim, tipo... Sabe? E não só isso do tipo de conteúdo, mas é um esgotamento mental mesmo, assim, de cara, eu não aguento mais sentir esse tanto de sentimento, sabe? Cada vídeo que a gente rola causa um sentimento diferente na gente. É muito extremo essa relação, sabe? Com as redes sociais. Justamente por esse tanto de estímulo que corrói a nossa cabeça. E a verdade é que o que soluciona esse excesso é justamente o silêncio. É regredir um pouco, é dar 2 passos para trás, parar de usar o celular. Então, esse foi só um exemplo pra gente tentar colocar na nossa realidade o que uma parcela do que essas pessoas estamos sentindo, sabe? Eu percebido isso, que quando eu tô passando por um momento muito difícil, eu já, pelo menos pra mim, o meu corpo, enfim, a minha cabeça, eu já entendi que a solução pra mim é me recolher, é ficar quieta, é pensar realmente, digerir aquela situação, sabe? Talvez isso seja o resultado de muita terapia, talvez. Mas eu só descobri isso quando eu tava no fundo do poço e que eu não tinha pra onde correr. Eu não tinha opção de uma terapia, eu não tinha opção de nada. E a minha única solução foi realmente ter o maior autocontrole que eu já tive na minha vida, de tentar digerir aquela situação da forma mais calma e leve dentro do possível, né? Enfim, eu acho que é por isso que a gente vê tantos artistas se afundando em drogas ou buscando esse lado mais espiritual. A gente sempre vê esses dois extremos, é incrível, é um padrão, assim. Porque tu só vai realmente entender o teu problema quando tu alcança tudo. Parafraseando a nossa diva Anitta, quando a gente não tem nada, a gente tem algo pra culpar. Mas quando a gente tem aquela coisa, não tem mais nada pra culpar além da gente mesmo. E que o que a gente busca, a gente tenta preencher com o que tá fora, mas na verdade a falta vem de dentro, sabe? E a questão é que sempre a fase atual que tu tá, tudo o que tu não conhece, que tá, digamos, acima, né? Algo que tu não alcançou ainda, é muito mais atraente, muito mais tentador, sabe? E aí quando tu tem aquele sentimento de, era isso, tá bom. E tu segue, sabe? E aí vai pra próxima coisa. E é claro que quando tu sai de baixo e olha pra alguém que tem tudo e abre mão daquilo, né, ou pelo menos de uma parcela do que ela conquistou, parece realmente uma afronta, né, é de se indignar quando a gente se depara com algo nesse sentido. Mas, gente, é isso aí? É a realidade da vida. A tua vida é a tua vida, a daquela pessoa é daquela pessoa. Não é porque tu se sente assim que aquela pessoa é obrigada a viver a vida dela
de acordo com os teus sentimentos, com o que tu quer, entendeu? Às vezes, tudo que a gente precisa é chegar em casa, abraçar o nosso cachorrinho, ler um livro bem duvidoso e comer uma comida gostosa. Às vezes uma coisa simples é o que te preenche, sabe? E a gente complica muito as coisas, tentando preencher um buraco que nem existe muitas vezes. É só uma dificuldade, uma fase que tu tá passando e que tu vai passar. Independente do quanto tu tenha de dinheiro no bolso, independente... Enfim, a gente sempre vai passar por dificuldades e a gente sempre vai ter que dar um jeito de se virar nos 30 pra resolver aquela merda, entendeu? Aquela situação. E é óbvio que tu não precisa viver igual a Jujutsu no meio do mato, sem banheiro, tá ligado? Pra provar isso, pra provar que tu não precisa de muito pra se preencher, sabe? Tu pode ser feliz com pouco. E uma coisa é que é muito fácil a gente esnobar essas pequenas coisas que nos fazem tão bem. E é muito fácil a gente esnobar essas coisas e, enfim, o que essas pessoas fazem pela gente. Sendo que são essas coisas pequenas e às vezes bobas que, enfim, dão força pra gente continuar e persistir, sabe? Eu não preciso correr atrás do que não me faz sentido e tu também não. Então, cara, tenta entender o que tu realmente tá buscando, sabe? E tentar minimamente enxergar que o que tu tem já basta. Que beleza, tu tem um objetivo, tu quer, eu não sei a tua realidade, mas tu tem um objetivo que tu quer concretizar, tá tudo bem. Só que também entender que são essas pequenas coisas que tu tem hoje que vão te fazer chegar até lá, sabe? Tu não vai conseguir chegar lá sem ela. Então tenta valorizar um pouco isso, sabe? E viver simples não é tu ter menos, sabe? Às vezes é só viver de forma descomplicada. Enfim, gente, esse era o papo de hoje. Se eu fiz o mínimo de sentido pra você, deixa o like pra fortalecer aqui o canal. Compartilha com um amigo que vai gostar desse devaneio de hoje. E se inscreva, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!